E hoje eu vim dar uma dica para você que está pensando em se especializar. Qual o melhor curso para fazer após você terminar o curso de pedagogia? Fiquem ligados nas dicas. Nós sabemos que o mercado de trabalho está cada vez mais acirrado e é por isso que nós precisamos nos especializar cada vez mais para esse mercado. Após nós realizarmos o curso de pedagogia, nós temos aí um leque grande de cursos de pós-graduação. Hoje eu vou falar de uma pós-graduação que eu fiz, então eu posso passar para vocês mais ou menos o que eu achei, o que dá uma dica, né, dessa especialização. A minha especialização foi em psicopedagogia, sendo que dentro da psicopedagogia existem várias nomenclaturas que você pode estar optando. No meu caso, eu optei pela psicopedagogia institucional, clínica e hospitalar. Porém, existem outros tipos de psicopedagogia, por exemplo, somente a psicopedagogia institucional, somente a clínica, somente a hospitalar. E aí você vai optar por uma dessas. Eu optei pela psicopedagogia completa porque ela me abre mais leques empregatícios. Então, eu posso atuar tanto na escola com a psicopedagogia institucional, quanto na clínica, com a psicopedagogia clínica, quanto dentro de hospitais, com a psicopedagogia hospitalar. O curso de psicopedagogia, ele tem uma duração, ele tem uma carga horária de 600 horas, e aí existe uma diferenciação para cada tipo de psicopedagogia que eu realizei. Então eu vou passar um pouquinho de cada uma para vocês, bem rápido. Eu posso depois, em outro vídeo, retornar nesse assunto, detalhando, esmiuçando melhor cada tipo de psicopedagogia. Mas hoje eu vou dar só uma ideia dessa psicopedagogia que eu realizei, porque eu acho que foi muito interessante realizar os 3 tipos de psicopedagogia em um curso só. E aí vocês podem também pensar, caso vocês estejam com dúvida, eu devo fazer a psicopedagogia, qual é a diferença da psicopedagogia institucional para a clínica, será que tem alguma diferença, enfim. Então eu vou falar rapidamente sobre cada uma delas e você aí em casa decide o que é melhor para você em relação à especialização, porque a especialização é algo importante na vida do profissional. Principalmente o profissional da educação, que ele não pode parar, ele tem que ter uma continuidade, ele tem que estar sempre se aperfeiçoando, sempre buscando, não é? Então, antes de eu começar aqui, vou pedir para que você ainda que não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, deixe seu like e seu comentário também. Vamos começar agora falando um pouquinho da psicopedagogia institucional. Na psicopedagogia institucional, você vai trabalhar no ambiente escolar, dando assistência aos professores e aos outros profissionais que ele trabalha. Geralmente o psicopedagogo, ele é muito requisitado na orientação, né, a orientação pedagógica, onde ele vai estar orientando esses profissionais, não apenas esses profissionais, como também os alunos. Esse profissional, ele vai propor técnicas e práticas psicopedagógicas para solucionar problemas de ensino e aprendizagem. Porque nós sabemos que dentro da psicopedagogia, como um psicopedagogo, nós vamos trabalhar com alunos, com pessoas que possuem dificuldades de aprendizagem. Nós vamos trabalhar com a investigação para que a gente possa intervir, nós possamos trabalhar com a intervenção dessa dificuldade. Já a psicopedagogia clínica, ela te dá um outro ambiente de atuação, que são as clínicas, né? Dentro de hospitais, clínicas particulares, caso você queira futuramente clinicar de forma particular, no seu próprio consultório,
Isso é possível ou dentro de um hospital, juntamente ou com outros profissionais que vão trabalhar com aquela criança, com aquele adolescente, com aquele adulto e até mesmo com aquele idoso. Então, nosso foco aqui é exatamente a dificuldade, algo que possa dificultar a aprendizagem. Ou até mesmo, aquele aluno, aquela criança, aquele adolescente não tem nenhum problema, né? Não tem nenhuma dificuldade de aprendizagem. Mas a gente também trabalha de forma preventiva, né? Isso tanto no institucional, dentro do ambiente escolar, quanto no ambiente clínico. O psicopedagogo clínico, ele trabalha com todo um diagnóstico, uma investigação para saber de onde vem aquele problema, daquele paciente-aluno ou daquele paciente, que é o caso, por exemplo, de idosos, né, que não estão em sala de aula, porém tiveram algum problema que afetou alguma parte do cérebro, como é o caso do AVC, do Alzheimer, e aí nós vamos trabalhar também com os idosos em relação a trabalhar a mente, a memória. Nós possuímos várias técnicas para que o cérebro ele seja estimulado, não é? Então, retornando ao que eu havia falado, a psicopedagogia clínica ela é feita em clínicas, tanto com crianças, adolescentes, adultos ou idosos, onde há essa investigação e aí há o diagnóstico. Logo após o diagnóstico, vai entrar a intervenção. Nessa intervenção, o profissional ele vai propor algumas técnicas que vão ser realizadas, no caso da criança, juntamente com a família. É claro que existe todo um trabalho ali na clínica, e eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, tá? Não vou me estender, mas eu vou falar só um pouquinho sobre esse trabalho feito nas clínicas. E também técnicas para serem realizadas no ambiente domiciliar, assim como também técnicas para serem feitas dentro da própria escola. A psicopedagogia hospitalar já é feita no ambiente hospitalar. É claro que nesse ambiente nós conhecemos mais os pedagogos hospitalares, né? Que são aqueles professores que estão com aquelas crianças, adolescentes que estão internados e fazem aquele trabalho mesmo disciplinar com eles nesse ambiente. Muitos deles, para não perderem um ano, já que eles estão ali internados há um período curto, mas também aquelas crianças que estão internadas e ficarão internadas em um período longo. Porém, também existe psicopedagogo nesse ambiente hospitalar. Esse psicopedagogo vai trabalhar exatamente com essa equipe multidisciplinar que ali estão trabalhando com essas crianças, com esses adolescentes. Então, esse psicopedagogo vai orientar a essa equipe, aos pedagogos, a trabalhar com essa criança, com esse adolescente. O psicopedagogo ele também realiza diversos procedimentos com o próprio paciente, com o próprio aluno-paciente e com os seus familiares. Ele utiliza os recursos psicopedagógicos para elaborar projetos pedagógicos voltados para a área da saúde. Então, ele vai trabalhar com aquela doença, né? Por exemplo, nós vamos trabalhar aí com um aluno, um paciente-aluno que possui câncer. Então, nós vamos fazer um trabalho psicopedagógico, nós vamos envolver a doença, vamos explicar a doença, para que ele possa ter consciência daquilo que ele está passando. E nós podemos trabalhar com isso também, ali naquele momento. Com isso, nós podemos elaborar programas terapêuticos de ensino e aprendizagem com essas crianças e adolescentes. O psicopedagogo tem que ter em mente que ali o trabalho dentro de um hospital ele é muito mais sensível. Com isso, a gente não pode focar somente no cognitivo da criança.
todo trabalho ele tem que englobar o emocional, a socialização, a criatividade, é trabalhado muito lúdico ali, né? São crianças que estão passando por situações muito delicadas, estão sendo afastadas muitas vezes das suas próprias famílias, elas são afastadas do seu ambiente escolar, dos seus amigos, então o trabalho é muito mais delicado, né? Então o psicopedagogo ele precisa ter isso em mente, assim como o próprio pedagogo, porém cabe ao psicopedagogo trabalhar com esses pedagogos ali naquele momento e passar para eles todos esses trabalhos terapêuticos que precisam ser realizados com aquele indivíduo naquele momento. Não só um trabalho cognitivo, não é apenas chegar, bater lá o planejamento do colégio, pegar o livro dele, ensinar lá o que tem que ser ensinado, não é? Então o trabalho ele tem que ser muito mais emocional, ele tem que ser, né, um trabalho muito mais sensível. Bom, pessoal, falei um pouquinho de cada psicopedagogia para vocês entenderem um pouco. Agora, amo a psicopedagogia clínica e pretendo sim clinicar um dia. Dessa forma, o curso ele me ajudou, me auxiliou bastante, porém a gente não deve se deter apenas ao curso em si. Nós precisamos buscar mais informações para que a gente possa atuar de uma maneira melhor, mais didática, não é? Então, assim, eu trouxe aqui para vocês 4 livros importantíssimos que todo psicopedagogo deve ter, principalmente o psicopedagogo clínico, tá? Bom, dentro do curso de psicopedagogia, eles não esmiuçaram o atendimento clínico, como você deve fazer, o que você deve fazer. Então eu busquei maiores informações em palestras, em cursos online e, é claro, em livros que eu vou mostrar agora para vocês esses livros, tá? A gente sabe que a pedagogia, o psicopedagogo clínico, ele precisa seguir uma diretriz de como atender aquele paciente, não é? O psicopedagogo clínico, ele precisa atender alguns procedimentos que ele deve realizar nas sessões. E eu achei um livro muito interessante, que ele vai explicar passo a passo como você deve fazer desde o início da sua sessão até o final. É esse livro aqui, ó. Psicopedagogia e Neurociência, tá? Nesse livro, olha, eu vou botar aqui só para vocês. O livro aqui já foi lido, já está cheio de observações. Ó, aqui, no capítulo 4. Ele vai te mostrar desde a anamnese e a entrevista contratual, aí ele vai passar pela IOCA, que é a segunda sessão, a prova operatória, as sessões lúdicas, os testes e a devolutiva, que é a entrega do laudo, tá? Então ele vai te mostrar aqui o passo a passo do que fazer para clinicar. Gente, maravilhoso. Inclusive ele dá dicas aqui de como utilizar o kit piagetiano e como você entender cada resposta que é dada por aquele paciente aluno. Tá? Esse aqui é o primeiro livro que eu indico para você, claro, que quer clinicar. Outro livro que não pode faltar, gente, olha aqui, ó. Transtornos e dificuldades de aprendizagem, entendendo melhor os alunos com necessidades educativas especiais. Esse livro aqui, que ele vai falar de vários transtornos e as dificuldades de aprendizagem, como tratá-las, não é? Como reconhecê-las. Gente, esse aqui é necessário. O primeiro também, mas esse aqui eu achei muito interessante, então eu tô aqui indicando para vocês, tá bom? Então vou para o próximo livro, que também é muito, muito legal, porque nós trabalhamos, o psicopedagogo clínico,
ele trabalha muito com desenhos. E é necessário, não é apenas um desenho, mandar fazer um desenho, orientar que se faça um desenho, é você interpretar e entender aquele desenho feito pela criança. Então, eu vou indicar aqui esse livro aqui, que é Compreender e Interpretar Desenhos Infantis. E aqui vocês vão ter, ó, uma gama de desenhos. E aí você vai ler, né, a história por trás de cada um desses desenhos aqui. Gente, vocês não podem deixar de ter esse livro. E é claro, agora, o manual de todo psicopedagogo clínico. Olha aqui, ó. Exatamente o nome dele, Manual Prático do Diagnóstico Psicopedagógico Clínico, gente. Esse aqui é necessário, ele vai estar aqui te orientando, inclusive, tem aqui umas coisas bem legais. Também tem sobre a utilização do kit piagetiano, tá? Tem toda a parte, tem modelos aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Modelos de entrevista contratual, estão vendo aqui? Então, ele vai fazer essa orientação aí para você que está iniciando. Agora, não fica por aqui, né? Claro que não, mas eu achei interessante mostrar esses livros porque são uma base, eles vão dar uma base para você que pretende clinicar, tá bom? São livros bem fáceis de achar, eu comprei no Amazon.com, mas vocês podem estar pesquisando aí outros locais, pesquisem preços, mas eu tenho certeza que esses livros vão ser de suma importância para você que acabou de fazer a especialização em psicopedagogia. Bom? Então, gente, minha dica de hoje foi essa. Mais para frente eu vou fazer outros vídeos explicando um pouquinho mais a fundo, porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso e não é a intenção. A intenção de hoje foi apenas passar para vocês sobre o curso que eu fiz, um curso muito interessante e muito importante. Mesmo para você que, eu quero continuar em sala de aula, é muito importante para conhecer o seu aluno e saber como trabalhar com ele. Bom? Então, um grande beijo para vocês, muito obrigada por terem ficado até o final do vídeo e até o próximo vídeo.